是思思。Hoje estamos com uma convidada muitíssimo especial que é Walter Sally. 你好 Walter. 你好. Ah, fala chinês. Eu não passo disso. 你好 e xie xie. 你好 e xie xie. Então, hoje vamos aprender um pouquinho mais como apresentar. Você sabe o Walter é seu nome em chinês, né? Não, você vai ter que me ajudar. Não. Então, seu nome em chinês é Walter. Olha. Walter. Tá bom. Você sabe que eu demorei muito para falar o nome do Jia Zhangke, certo? Porque eu falava Jia Zhangke, né? Como se fosse brasileiro. E é Jia. Então, eu fiquei sendo corrigido. Walter. Tá. Tá vendo? Você falou! Muito bem! Com uma boa professora, você vai longe. Então, eu sou muito fã do Walter porque o primeiro filme brasileiro que assisti é Central do Brasil. Perfeito, falou certinho. Tá certo? Tá certo. Central do Brasil, muito bem. Eu não vou precisar corrigir, tá tudo certo. Tá. E sabe o nome em chinês dele? Tem um nome em chinês. Como é o nome em chinês? Chama Zhongyang Chezhan. Olha, tá vendo? Seu filme. Aprendendo. Porque sabe, eu falei estação central porque é uma tradução literal. Zhongyang é central. Chezhan é estação. Entendi. Porque é nome chinês. Tá vendo? Então, gente, agora ele fez um documentário sensacional sobre um diretor chinês chamado Jia Zhangke. Jia Zhangke. Agora fala Você melhor. Viu? Você achou? Sim. Tô me esforçando. É graças a você. Jia Zhangke, eu acho que talvez muita gente não sabe quem é Jia Zhangke, então vocês têm que assistir esse documentário porque você vai achar ele é muito legal, né? Como dito você, é incopiável. E eu acho também que ele fez uma coisa incrível, é que ele filmou uma China em transformação. Nenhum país mudou tanto nos últimos 20 anos quanto a China. Sim. E através dos personagens que ele filma, você vê o pano que está atrás daqueles personagens é de um país, de uma cultura em transformação, né? Que nunca mais vai ser daquele jeito. Sim. E ele captura essa transição entre o passado e o presente de uma forma extraordinária. Sim. Nossa. Ele tem um filme chamado Plataforma que acompanha uma trupe de teatro. Sim, 80 ao longo, de 79 a 89. Sim, então você vê 10 anos, assim, uma obra panorâmica, como é dita dentro do filme, sobre a juventude chinesa e também sobre uma cultura em transformação acelerada. Né? Sim. Eu conheço o Jia Zhangke, na verdade, no Brasil, porque na China é um pouquinho mais difícil acessar o filme dele e eu acho muito bom. E eu lembro um filme de 24 cidades. Sim. E esse filme me lembrou muito meus pais, porque meus pais também trabalham numa empresa estatal que aconteceu uma coisa mais ou menos parecida. E aí eu chorei esse filme porque é muito... Aí eu liguei para meus pais, né? Sim, é muito bom. E outro, pode falar um pouco sobre a sua experiência? Porque você já foi 3 vezes para a China, né? Sim. E como você acha o passado, quando você foi ano 80 e agora? E seu ponto de vista sobre a China? Olha, eu fui para a China 3 vezes. Se isso aconteceu, era porque eu queria entender essa cultura fascinante e tão extraordinariamente diversificada, misteriosa às vezes para os olhos ocidentais, né? E eu amava os filmes chineses e queria me aproximar de alguma forma. Então a primeira viagem foi em 1979. Eu era bem jovem. E eu ainda não tinha nascido. Tá vendo? Tinha tido, não sei se você vai se lembrar, mas uma guerra né, que não durou muito tempo, entre China e Vietnã, e eu consegui chegar até Guilin, que não era tão distante da fronteira com o Vietnã. Então foi uma viagem fascinante num país que ainda estava muito marcado pela Revolução Cultural, tinha muito pouco estrangeiro. Sim. Me lembro de ficar em cidades onde eu era o único ocidental.
que estava chegando ali. Todo mundo te olhando, né? Sim, sem dúvida, mas ao mesmo tempo de ser extremamente bem acolhido, de ter um afeto, um carinho, uma curiosidade pelo... que eu me lembro até hoje de um jovem que talvez tivesse a mesma idade que eu, 15, 16 anos, e que me perguntou de onde é que eu era, eu dizia Brasil, e ele não sabia onde era. E aí finalmente ele entendeu, ele falou, Baxi. Ah, sim, olha, você sabe mais uma palavra. Então, tá vendo? Então, Baxi. Eu falei, mano, ele entendeu que eu sou do Brasil. E a partir daí ele lembrou de futebol brasileiro, inevitavelmente a gente passa por Pelé e outros, nossa, até lá, aquela época. Mesmo naquela época. E essa viagem foi única. E depois, em 86, eu tenho um irmão que é documentarista, que fez uma série de 4 horas sobre a China, chamado O Império do Centro. Império do Centro. Que a TV Manchete passou. Então, que a TV Manchete passou. Sim. E eu fui durante uma parte da filmagem e depois montei o documentário. Eu me lembro que tinha quase 600 horas de material, então foi um mergulho, um processo de imersão na China. Tinham vários poetas, artistas chineses, assim, uma grande parte da quinta geração de cineastas de Xi'an. Wu Tianmin, por exemplo, que tinha feito um filme chamado O Poço, The Well. E o Zhang Yimou, inclusive, é ator daquele filme. O Zhang Yimou, que primeiro foi fotógrafo do Terra Amarela, do Chiang Kai-ge. E depois fez... ele foi ator desse filme que eu te falei, chamado O Poço, The Well. Esses anos foram também muito intensamente ligados à China. E finalmente, através da obra do Jia, eu fui acompanhando a transformação muito acelerada de um país que passava de um tipo de economia planificada, né, para uma economia de mercado, que caracteriza a China hoje. Nenhum país talvez tenha mudado tanto em 20 anos. Então, eu costumo dizer, é uma terra em transe, sabe? É uma terra... Né? Então, retornar hoje à China comparado com o que eu vi na primeira viagem é algo muito impressionante. Assim. Nossa, com certeza. De 70 até... final dos anos 70 até hoje eu dificilmente pensaria que eu estava no mesmo lugar. Acho que vocês sabem se transformar muito melhor do que eu, que é uma geração mais nova. Já pegou um país em transformação, sim, né, já pegou. Quando eu tinha a memória, já é 90, século 21, né? Sim. Então, quando eu vi esses filmes, esses livros dessa época, eu lembro muito dos meus pais e eu conversei muito com meus pais, perguntar para eles, aí, experiência. De onde eram os seus pais na China? Chama Hunan, é uma província. Conhece? Hunan. No centro. Eu sei onde é que é. Ah, sabe? Eu sei. Que bom! Então, gente, muito bem. E lembra esse documentário sobre Jia Zhangke? Em chinês chama Fen Yang Xiaozi Jia Zhangke. Eu vi no início do documentário. Eu já vi, eu adoro. Aí eu vou deixar a descrição todos onde vai passar esse filme, ok? Vai lá assistir. Então... muito obrigado. 谢谢。谢谢，foi um prazer。谢谢。但是如果我想象连这些窑洞、这个院子都拆掉的话，的确我成长的记忆的地方就没有了。觉得另外一方面呢，也很难阻挡这个改变。就我们很难阻挡，我觉得只能拍电影把它记录下来。